O processo político que nós estamos vivendo hoje no Brasil, ele tem origem no final da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, naquele período, ainda era praticamente uma economia colonial, fazendo a transição da República Velha, e havia uma tensão entre setores da chamada burguesia nacional que queriam já naquela época um projeto de desenvolvimento para o país alinhado aos interesses dos Estados Unidos. E, de certa forma, o Getúlio Vargas representava uma visão nacionalista do desenvolvimento regional. A criação da Petrobras, os investimentos que o país fez para ter uma capacidade soberana de desenvolvimento de matéria-prima, na época eram motivos permanentes de tensão. E com a questão das legislações trabalhistas e previdenciárias, essa disputa ela chegou no seu clímax. Por um lado, esse interesse nacionalista vinha alicerçado com segmentos, né, das camadas mais baixas das Forças Armadas, dos trabalhadores e das trabalhadoras, e de outro havia uma burocracia do Estado, especialmente setores das Forças Armadas, com segmentos da grande imprensa nacional que representavam os interesses estrangeiros que se sentiam contrariados, né, com as políticas do governo federal no fortalecimento da soberania. E nós não tivemos um golpe em 54 pelo suicídio do Getúlio. Então, a morte do Getúlio, ela adia o momento de ruptura institucional que estes segmentos, já naquele período, pretendiam fazer no nosso país. Os golpistas de 64, na realidade, são praticamente os mesmos atores de 54. Os mesmos segmentos da burocracia, né, do Estado, dentro das Forças Armadas, segmentos do empresariado nacional articulados com o capital, né, financeiro e industrial, especialmente norte-americano, e a grande imprensa que construiu um discurso contra o Jango Goulart, né, o Jango que era então o nacionalista da época e o representante daquele interesse de ampliar as conquistas trabalhistas, né. Foi exatamente a partir das chamadas reformas de base, onde o Jango queria aprofundar as mudanças na área da educação, da reforma agrária, da infraestrutura, que nós assistimos então à reação organizada, o golpe de 64, que se aprofundou, né, com a censura, com o aniquilamento das liberdades individuais, né, com o processo de mais de 500 mortos e desaparecidos, né, especialmente jovens, milhares de pessoas que foram expulsas das universidades, das escolas. Praticamente perdemos uma geração, né, de brasileiros e brasileiras que foram expurgados dos seus locais de trabalho e do país pelo regime militar. Mas o pano de fundo do regime militar também era econômico. Era impedir os avanços sociais, diminuir os direitos de trabalhadores, reduzir a zero a sua capacidade de organização e garantir aqui a grande entrada do capital estrangeiro, né, para as grandes obras de infraestrutura. Né, o país viveu uma fase de desenvolvimento, a dívida externa, né, toda ela contraída nesse período. Então os militares assumiram o Brasil com um discurso, né, de combate ao comunismo, um discurso de certa forma nacionalista, mas se constituíram no país como representantes do imperialismo norte-americano e pretenderam, a partir dali, fazer com que o país se desenvolvesse no período daquela chamada Guerra Fria como uma espécie de ponta de lança dos interesses norte-americanos dentro da América do Sul. Esse processo de condução da política econômica e da vida, né, dos direitos individuais do cidadão brasileiro no final dos anos 70, ele imaginava uma espécie de uma transição onde tudo era trabalhado como se fossem concessões. A própria anistia, por exemplo, que havia uma luta para que ela fosse uma anistia ampla e irrestrita, né, mas ela nunca foi, né. A transição ela foi pactuada com segmentos que saíram de dentro do próprio regime.
Veja que o primeiro presidente do período democrático foi eleito no colégio eleitoral e era o Sarney, que havia durante todo o tempo sido líder da arena, líder da ditadura. Então foi uma transição muito limitada, muito pactuada. Quer dizer, o Brasil é um dos poucos países da América Latina que não fez um processo profundo de resgate da memória à verdade. Por isso que a gente conhece tão pouco do período da ditadura. A nossa juventude não tem memória desse período. E esse processo, ele estabelecia aquela dualidade, só podia existir MDB e Arena, né? O bipartidarismo. Houve alguma concessão, mas o fato novo que não estava no script dos militares e dos ideólogos do golpe foi o surgimento do PT. É a figura do Lula. Então a figura do Lula, o PT é um ponto fora da curva. Ele não estava previsto por aqueles que idealizaram um novo projeto para o país que não era, né, um projeto soberano, não era um projeto de autonomia. E o surgimento então dos movimentos do ABC, das primeiras greves, de setores organizados da igreja, de antigas organizações revolucionárias que haviam combatido o regime militar, se encontram então com aqueles segmentos que queriam criar um partido político. E entre eles, a grande figura do presidente Lula como mentor desse projeto, então, uma grande novidade para o país e que estava totalmente fora daquele projeto de Brasil que havia sido concebido pelos militares e pelos golpistas. Quando o PT surge, em 82, de certa forma ele não se constituiu uma ameaça, porque ele não teve um resultado eleitoral tão expressivo. Então, os setores dominantes, quer dizer, aquela elite que historicamente comandou a política do país, enxergou o PT como um adereço no processo da transição democrática. Já em 88, nós começamos a ganhar as primeiras prefeituras no país. Porto Alegre foi uma referência importante nesse período histórico. As coisas começaram a mudar de figura. E a campanha de 89, a campanha do Lula lá, né? Naquela época eu era já vereador, a primeira bancada eleita de vereadores em Santa Maria, eu era presidente do partido em 89, naquela disputa contra o Collor, ali já dava para sentir que a semente do PT tinha germinado e que a figura do Lula, que foi derrotado pelo Collor, depois daquela manipulação grotesca do último debate na Rede Globo, era já uma liderança política que todos sabiam, né, que veio para ficar, né, que tinha uma missão histórica. Nós demoramos 4 eleições para poder chegar no governo. Mas quando chegamos, com certeza, chegamos para que a história do Brasil nunca mais fosse a mesma, porque um operário, um trabalhador, tinha ocupado um espaço, historicamente, pertencente à elite dominante desse país, que nunca imaginou que coisa parecida com essa, um retirante nordestino, operário metalúrgico do ABC, pudesse chegar à presidência da República. Quando o Lula chega ao governo, naquela época o Mário Amato era o presidente da Fiesp, e ele chegou a dizer que a saída para o Brasil, caso o PT chegasse ao governo, seria o aeroporto, que os empresários iriam embora do Brasil. O que ocorre é que o Lula, com a sua perspicácia, a sua inteligência, criou, de certa maneira, um governo quase de união nacional. Trouxe para vice, né, o José de Alencar, que era um grande empresário, respeitado, com trânsito, e percebeu que havia uma grande demanda no mercado interno, que poderia ser benéfica para a indústria nacional. Então, quando foram lançados programas como Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, a expansão das universidades, os investimentos em infraestrutura, a indústria brasileira também entendeu que poderia ser importante para ela naquele momento histórico. Uma aliança com o Partido dos Trabalhadores e com os interesses que nós representamos. E a partir dessa aliança o Brasil teve um grande salto, né? Não só de desenvolvimento, como também de inclusão. Milhões de brasileiros tiveram a sua vida modificada, saíram da linha da miséria. Milhares de famílias que nunca tinham tido um filho numa universidade tiveram a oportunidade de ver um filho fazendo um curso superior. Ampliamos as oportunidades para os negros,
para os índios. O conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras mais humildes passaram a ser tratados como cidadãos. De cada 3 brasileiros que já andou de avião, 2 andou pela primeira vez depois que o Lula foi presidente. O Lula dizia que ele estaria feliz quando o brasileiro tivesse direito a ter 3 refeições por dia. E ele conseguiu isso e conseguiu muito mais do que isso. Só que nós passamos então a ter que fazer uma mudança estrutural. E o mundo começou a viver uma crise econômica grave. E quando a Dilma assume, nós já estamos dentro de um outro contexto. E aquela burguesia nacional já não se interessava mais em ter uma aliança conosco, porque sabia que dentro do capitalismo essa aliança era limitada e que nós precisávamos avançar em reformas estruturais para fazer o país ser mais justo, mais democrático. E isso não interessava a eles, porque eles queriam que o Brasil se alinhasse ao capitalismo internacional, ao capital financeiro internacional, para mais uma vez enfrentar uma crise de maneira subserviente. E o PT é um entrave para isso. O PT é um entrave, porque o PT ele traz na sua gênese a ideia, a simbologia do direito, né, dos trabalhadores, da ampliação da sua qualidade de vida. Isso é tão sério que, num determinado momento, Jorge Bonhoeffer, que era o presidente dos democratas, ele cunhou uma frase em 2006 que é: o PT é uma raça a ser exterminada. E quando ele dizia isso, o que ele queria dizer? Nós não conseguiremos fazer o Brasil que nós sonhamos enquanto existiu o PT, enquanto existiu o Lula. E não é à toa que uma das primeiras medidas do PSDB recentemente foi entrar no Tribunal Superior Eleitoral com um pedido de extinção do PT. Porque nós, o PT, a CUT, o MST, o Movimento de Luta pela Moradia, o movimento sindical, o movimento estudantil, nós somos para eles um problema. Porque nós representamos a antítese do que eles querem. Exatamente este o momento que nós estamos vivendo hoje. O momento mais agudo da luta de classes. Eles imaginavam que venceriam a eleição do Aécio. Eles não acreditavam que nós ganharíamos pela 4ª vez. E quando eles foram derrotados, eles enxergaram 2018 e pensaram, eles têm o Lula como candidato. Portanto, vamos esquecer os nossos princípios democráticos. Vamos pagar o preço, rasgar a Constituição, botar no lixo a democracia, como foi feito em 64, e vamos aniquilar o PT. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir fazer com que o nosso projeto se realize e ainda por cima corremos o risco de ver esta gente, como eles se referem a nós, governando o Brasil por muito mais tempo e implantando um processo de mudanças estruturais que será irreversível. Nós vamos perder os privilégios. Os trabalhadores e trabalhadoras estão nas universidades. Agora a empregada doméstica tem carteira assinada. Eles conquistaram direitos que nós nunca sonhamos. Nós temos que botar um breque nisso. E o processo do impeachment, esse golpe midiático jurídico, tem este objetivo. Tirar a Dilma, criminalizar o Lula, acabar com o PT para poder fazer o serviço. E o serviço é reduzir o direito previdenciário, acabar com a correção do salário mínimo, vender a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Federal, privatizar as universidades, entregar o país para o mercado financeiro, fazer com que a Fiesp, que financiou o golpe de 64, possa conseguir aquilo que ela tanto sonha, que é diminuir os direitos trabalhistas para aumentar o seu lucro, de preferência, trazendo para o Brasil o capital estrangeiro, trazendo para o Brasil os seus aliados, que enxergam até hoje o Brasil como um quintal e que enxergam o PT e o Lula como um grande entrave para esse projeto político que eles sempre idealizaram. Um projeto sem soberania, um projeto onde o povo não é sujeito e é escravo de uma visão colonial aonde só uma minoria tem o direito de usufruir da riqueza e de tudo de bom que o nosso país tem. E é esse o momento político que nós estamos vivendo. O momento mais agudo da luta de classes. Nós não podemos permitir que eles, que há décadas, tentam manter sob controle a estrutura política e financeira deste país, retornem ao poder.
Se eles quiserem voltar, eles vão ter que ganhar no voto. Nós não podemos aceitar que um impeachment, como um golpe midiático jurídico, sem crime de responsabilidade, a Constituição Federal ela prevê a possibilidade do impeachment, mas ela é muito clara. Tem que ocorrer um crime. E a Dilma não cometeu nenhum crime. Então eles inventam um crime. E naquele momento histórico, de 64 e 54, os setores da burocracia do Estado eram de dentro do Exército, da Aeronáutica, da Marinha. Hoje, infelizmente, são os setores do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da própria Justiça, que trabalham de maneira seletiva. E a Operação Lava Jato, que poderia ser uma coisa boa, porque nunca ninguém combateu tanto a corrupção no Brasil como nos governos do Lula e da Dilma, se transformou numa operação de interesse político partidário. Os juízes, promotores, delegados se aliam a segmentos golpistas da oposição e, mais uma vez, quem está por trás? A Rede Globo. Os seus interesses, né, que historicamente prevaleceram. A Globo quer que a sua narrativa, que a sua voz, seja a voz do povo brasileiro. A Globo que hoje tem no Brasil um monopólio como em nenhum lugar do mundo. Com jornais, TVs, com TV a cabo, inúmeros canais de TV a cabo, com repetidoras em todo o Brasil, com as suas afiliadas, que repetem o seu discurso, que tentam criar uma consciência no país. A Globo é que diz o que é verdade e o que é mentira, quem deve ser condenado e quem deve ser absolvido. Faz com que determinadas pessoas sejam tratadas como heróis. Fez isso com o Collor. Ela fez isso com o Collor. Tentou fazer com outros. Mas nós sabemos que há uma ideologia dominante que passa pela Rede Globo e que nós precisamos nos insurgir. E se antigamente nós não tínhamos como fazer isso, hoje nós temos. Porque as redes sociais nos deram capacidade de combate para poder fazer com que a nossa voz seja multiplicada, amplificada. E são centenas de iniciativas diárias em sindicatos, universidades, escolas, locais de moradia, de brasileiros e brasileiras que estão se insurgindo contra tudo isso. Em nome da democracia, nós não permitiremos que a democracia seja rasgada, que a Constituição seja jogada no lixo e que os golpistas voltem ao poder deste país sem passarem pela legitimação do voto popular. O Lula, sem dúvida, é a grande liderança política da nossa época. A sua liderança internacional, o reconhecimento que ele permitiu que o Brasil tivesse, a sua sensibilidade de desenvolver programas sociais como ele fez, é algo que não surge todos os dias. E a burguesia teme o Lula. É por isso que eles têm medo que o Lula vire ministro, porque sabem que o Lula pode ajudar muito a Dilma, com a sua capacidade de diálogo, com o seu carisma, com a sua liderança. E em 2018, o Lula vai voltar. E vai voltar para dar sequência a tudo isso. Para poder aprofundar as reformas que o país precisa. Para poder fazer com que definitivamente ocorram conquistas que no futuro jamais possam ser tiradas dos brasileiros e das brasileiras. Eu tenho certeza disso. É só deixar o homem trabalhar.